Meus queridos amigos, vamos falar da lição de terça-feira, 24/8, Deus falando aos novos herdeiros através de Moisés. E logicamente ressaltando a questão do Santo Sábado como dia de repouso. O povo estava diante da terra prometida. E Deus então resolveu trazer então esta instrução para que eles pudessem assim estar dentro da terra prometida com todos os preceitos sendo seguidos. Deus se preocupava muito com isso, porque a história de Israel mostra que essa nova geração que estava diante da terra prometida era uma geração que havia crescido no deserto. Quando os 10 espias trouxeram o relatório de que a terra era grande, bonita, mas era habitada por gigantes e que eles nunca iriam conquistar aquela terra, Moisés disse: não podemos ser dessa forma, Deus está conosco. Josué e Caleb se levantaram e disseram: olha, eu sei que nós somos pequenos, um pequeno povo, mas Deus está conosco, já provou isso. E os 10 homens desanimaram o povo, a ponto do povo chorar a noite inteira, se levantaram e tentaram apedrejar tanto Moisés como Arão, Josué e Caleb. E se não fosse a intervenção divina, eles haveriam de ter conseguido isso. E Deus então colocou diante deles uma disciplina muito feroz. Os 10 espias morreram de imediato com uma praga que aconteceu no meio deles, eles acabaram morrendo. E Deus então colocou uma sentença para o povo: vocês foram espiar a terra durante 40 dias. Cada dia vai representar um ano. Vocês vão vagar por esse deserto por 40 anos, até que toda essa geração murmuradora morra. E os novos, os herdeiros, é que vão entrar na terra prometida. O povo ficou 40 anos vagando de um lugar para outro. Se tornou um povo nômade. A nuvem de fogo à noite iluminava o acampamento, e de dia a nuvem dava sombra. O acampamento era assim gerenciado pelo santuário. Quando a nuvem se movia, o povo sabia que era hora de levantar o acampamento, e todos então desmontavam todas as coisas para começar uma nova caminhada. Logicamente que Deus não deixou o seu povo desamparado. E diz então o texto bíblico que a roupa não se gastou e a sandália dos pés também não. E a nova geração foi crescendo no deserto. Foram vendo toda aquela situação aflitiva que o povo estava vivendo, até que aqueles velhos foram então morrendo, os murmuradores, e a nova geração chegou diante da terra prometida. Agora era preciso dar instrução para esse povo. Moisés então leu o livro da lei, repetiu os 10 mandamentos e disse para aquele povo: vocês não podem falhar. Vocês estão diante da terra prometida, são a nova geração. Deus está contando com vocês. Vamos fazer então a renovação da aliança divina feita no Monte Sinai, para que vocês então saibam qual é a divina vontade, para que vocês possam saber como vocês podem caminhar diante do Senhor. E tem uma pergunta aqui, na pergunta 4 de terça-feira: como Deus mostrou ao povo um lembrete da santidade do dia de descanso. Quando Moisés leu a lei de Deus, os 10 mandamentos, ele se preocupou em mostrar o dia de descanso. Aqueles moços que estavam diante da terra prometida haviam ouvido sobre a escravidão no Egito. Muitos nem sequer sabiam da santidade do sábado. E Moisés então repetiu os 10 mandamentos e mencionou principalmente o sábado. Agora, que evento aconteceu dentro do acampamento que mostrava a santidade do sábado? Êxodo 16:14 diz assim: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. Disse, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Disse o Senhor: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram de sobra para o dia seguinte, porém apodreceu e cheirava mal. E aconteceu que no 6º dia, Moisés disse: colham em dobro, porque amanhã é o santo dia do Senhor, não haverá maná. E eles colheram em dobro e não cheirava mal no dia seguinte. Guardaram como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nem um bicho no alimento colhido na sexta-feira. Dessa forma, Deus estava então dando para o povo um grande lembrete de que o santo sábado era santificado e abençoado, e que toda a preparação deveria ser feita no 6º dia, na sexta-feira. E com isso, Deus estava preservando na mente daqueles jovens herdeiros um ensinamento maravilhoso, que seria o ensinamento do descanso e o ensinamento da obediência.
Muitas vezes nós pensamos, como é que Deus preservou o sábado até hoje? É porque Deus sabia da vontade humana de descanso, da necessidade de descanso. Houve uma vez um milionário faleceu, deixou uma fortuna para 2 filhos. E eles ficaram pensando, o que nós podemos fazer para perpetuar o nosso nome, para ninguém nunca esquecer? O mais novo pensou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um obelisco. Ele pegou então um grande bloco de mármore e então pagou para um rapaz, o rapaz então fez todo, assim, aparelhou, foi alisando, foi cortando com uma talhadeira e deixou aquele obelisco de uns 2 metros de altura de mármore branquíssimo. Ele colocou na beira da estrada, mandou colocar flores em volta, mandou colocar uma placa com o nome dele, e as pessoas passavam e olhavam e se admiravam daquele obelisco. Tá? E os anos foram se passando e aquele rapaz foi cultivando aquilo até que ele envelheceu e morreu. E aquele obelisco foi deixado à beira da estrada, e algumas pessoas passavam e olhavam, mas com o passar do tempo, as pessoas foram se esquecendo daquela história, até que o obelisco ficou entregue ao passado e ficou cheio de mato em volta. O outro irmão pensou, o que eu posso fazer para perpetuar o meu nome? Já sei o que eu vou fazer. Ele foi então também na beira da estrada, lá na frente, ele mandou cavar um poço. Junto do poço ele mandou plantar algumas árvores frutíferas, muitas árvores, para que as pessoas pudessem matar a fome e também matar a sede. Com o tempo, aquelas árvores cresceram, criou-se então uma sombra muito amiga, e as pessoas, os viajantes, vinham cansados, com sede, paravam embaixo daquelas árvores, tomavam água e na estação própria eles comiam frutas daquelas árvores que estavam ali. As pessoas comentavam de uma para outra, que coisa linda, e se transformou num oásis aquele lugar. E o nome daquele rapaz nunca foi esquecido, porque as pessoas eram beneficiadas e contavam uma para as outras. Quando Deus fez a criação, Ele usou 6 dias da semana, 6 obeliscos, mas no 7º dia Deus fez um oásis, onde as pessoas podem restaurar as forças físicas, beber da água da vida e se alimentar espiritualmente. E as pessoas não deveriam nunca esquecer. Por isso que o mandamento do sábado tem a expressão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus educou o povo para a obediência e utilizou a forma didática de ensinar-lhes a santidade através do maná. O maná era uma lembrança solene de que no sábado não haveria aquele alimento. Diz a Bíblia que alguns foram ainda no sábado procurar o maná e não o encontraram. E voltaram então ressabiados porque haviam desobedecido a ordem divina. Moisés repetiu a lei dos 10 mandamentos para toda aquela nação que estava diante da terra prometida, pronto para a conquista. Eles iriam conquistar, mas Deus esperava deles obediência e fé. Benjamin Franklin não se tornou famoso porque ele inventou o para-raio. Benjamin Franklin se tornou famoso porque ele ajudou a redigir a Constituição americana. Se tornou então uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, e hoje o nome de Benjamin Franklin é muito lembrado nos Estados Unidos. Ele foi o inventor do para-raio. Mas quem é que se lembra dele como inventor do para-raio? Na América só se lembra dele como um dos homens que ajudou a escrever a Constituição americana. Benjamin Franklin era um moço depravado, tinha muitos vícios. No dia que a mãe dele morreu, ele estava completamente embriagado, nem para ver a mãe morta ele teve condições, caído na sarjeta. Mas um dia, Benjamin Franklin resolveu que iria se tornar uma pessoa boa. Ele tomou essa decisão. Ele ouviu uma pregação sobre Jesus Cristo, tomou a Bíblia, leu o Evangelho e então tomou a decisão: vou ser uma pessoa coerente como Jesus. Foi transformado pelo poder do Espírito Santo e se tornou então uma bênção para a humanidade. Moisés queria fazer o mesmo com o povo, para isso repetiu a lei de Deus, orientou-os para que eles pudessem então, além de conquistar a terra, ter o descanso que Deus já havia providenciado. Essa bênção está à nossa disposição hoje também, através do Santo Sábado. Por isso, cada sábado, nós temos que viver nele como se fosse um oásis de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você. Deus querido, obrigado por esse oásis, por esse jardim particular do tempo que o Senhor criou, que é o santo dia de sábado. Obrigado porque nele podemos refazer nossas forças físicas, também a nossa alimentação espiritual está nele. Nós agradecemos por essa dádiva em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook ou no YouTube. Se inscreva no YouTube. Ative o sininho para você receber sempre a lição a cada dia, tá? E divulgue para os seus amigos compartilhando. Um beijo no coração para todos. Fica com Deus. Amém.